Oi pessoal, vamos ler mais um pouco da biblioteca do Apolodoro. Vou falar algumas informações sobre a biblioteca e o pouquíssimo que se sabe sobre o Apolodoro. Muitos comentaristas preferem chamá-lo de pseudo-Apolodoro, dizendo que porque o nome dele provavelmente não era Apolodoro. O autor da biblioteca é anônimo. Mas se ele foi chamado de Apolodoro por o seu estilo ser semelhante ao do Apolodoro de Atenas, um outro Apolodoro, Apolodoro o gramático. Mas, na opinião desses tradutores e organizadores dessa obra, né, que são Scott Smith e Stephen Tsatsoumas, pode-se chamá-lo de Apolodoro, já que o trabalho do Apolodoro gramático se perdeu. Então, essa obra aqui, o Apolodoro, então você sabe muito pouco sobre ele, né? Ou quase nada, só a época, né? Século I da Era Comum, provavelmente. Esse livro aqui, pensando no público-alvo dele, por ser uma escrita simples e direta, se imaginou para estudantes, mas ela também pode ser usada por professores que queiram, antes de dar uma leitura, falar um pouco sobre aquilo que eles estão lendo, né? Provavelmente não era algo... foi feito com a leitura do seu autor, leitura dos mitos, né, reunidos numa narrativa coerente entre si, uma narrativa genealogicamente, né, com as genealogias não se contradizendo entre si, e cronologicamente também não contraditórias, né? Uma narrativa, portanto, coesa, de mitos de diversas fontes, e apresentando então uma narrativa que pode ser considerado, apesar das fontes encontrarem informações diferentes, né, entre si, pode-se considerar que o que é relatado aqui são as versões mais aceitas dos mitos. Então, pode atender ao público geral essa obra, né? E não era feita com o objetivo de substituir os poemas épicos, líricos, as tragédias, né? Esses devem ser lidos, óbvio. O objetivo, na verdade, disso aqui era introduzir a leitura desses textos literários, era incentivar a leitura deles. Apesar daquela nota introdutória, aquele poema, pequeno trecho de poema introdutório que fala que a leitura da biblioteca deve substituir, sim, as dos poemas, né? Mas aquele poema não é do Apolodoro. Foi colocado por alguém numa edição, numa das edições da biblioteca, né? Sobre a obra, ela fala dos casamentos dos deuses, os nascimentos dos deuses, o casamento deles, os reinados divinos. Fala das histórias de alguns heróis, dos principais heróis, né, da Grécia Antiga. Também fala de dinastias de algumas cidades, né?
Então vamos ler. Prometeu e a criação dos humanos. Prometeu fez os humanos da água e da terra. Ele também deu a eles o fogo, sem o conhecimento de Zeus. Como? Escondendo o fogo numa chamada férula, numa peça de um vegetal, né? Quando Zeus descobriu isso, ele ordenou a Hefesto que Hefesto prendesse o corpo de Prometeu no Monte Cáucaso, uma montanha que fica na Sítia. Prometeu foi pregado lá e preso, ficou preso por muitos anos. A cada dia, uma águia baixava sobre ele e comia parte do seu fígado. Mas o fígado, à noite, crescia de volta. Então, essa tortura que durou muito tempo. Prometeu pagou a sua pena pelo fogo escondido, até que Héracles posteriormente o libertou. Aí ele fala, como ele vai explicar na sessão específica de Héracles. Héracles já tinha aparecido no combate que os deuses olímpicos deram aos titãs, e reapareceu aqui brevemente também no salvamento de Prometeu. Falar agora de Deucalião e da enchente. Prometeu teve um filho, Deucalião. Deucalião foi rei da área em torno da Ftia, e ele se casou com Pirra, a filha de Epimeteu e Pandora, a quem os deuses deram a ele como primeira mulher. Lembra que Epimeteu, o Prometeu tinha dito para o Epimeteu, o irmão dele, não aceite nada dos deuses. Aí os deuses foram oferecendo a ele a Pandora, ele aceitou. Então, dessa união deles, nasceu Pirra, que se tornou esposa do filho do Prometeu, Deucalião. Quando Zeus desejou varrer da terra a raça de bronze, lembra da raça de bronze? Vamos pegar aqui a teogonia rapidinho. Ela não está na teogonia, está nos trabalhos dos dias, Só um minutinho. Então, nos trabalhos dos dias, pelo mito das 5 raças, raça de ouro, que os homens viviam muito, primeira raça dos humanos, os homens viviam muito, não sofriam dores nem preocupações. A raça de prata é inferior à de ouro. Viviam 100 anos, como crianças grandes, e cresciam rápido depois e já morriam. Mas eles se excediam. Eles não queriam sacrificar os deuses. Eles eram cheios de híbris, E Zeus os puniu, acabando com eles. A raça de bronze
não tinha nada a ver com a de prata. Ela nasceu do freixo, era terrível e forte, e era belicosa, dada a violências. Não comiam trigo, né? Tinham grande força física e usavam armas de bronze. E acabaram com... Essa raça acabou consigo própria na guerra. Depois vem a raça dos heróis, que é uma raça feita por Zeus como justa e corajosa, né, raça que fazia grandes feitos. Né? E quando morreu, quando os homens dessa raça morrem, vão para a Ilha dos Bem-aventurados. Por fim, a raça de ferro, né, que é a raça dos homens mortais, que tem que viver do suor do seu rosto, viver das suas mãos, que não podem desonrar os deuses nem os pais. E o livro Os Trabalhos dos Dias é dedicado a nós, né, aos homens da raça de ferro. Então aqui, então, segundo o Hesíodo, os homens da raça de bronze acabaram com eles mesmos em guerra, né? Mas aqui, ó, fala que Zeus desejou varrer essa raça da terra. E quando Zeus teve esse desejo, Deucalião construiu uma arca seguindo o direcionamento de Prometeu. Deucalião pôs na arca suprimentos e entrou nela junto com Pirra, sua esposa. Zeus fez com que caísse uma grande chuva do céu e então inundou a maioria da Hélade, para que todas as pessoas fossem destruídas, menos as poucas que escaparam nas montanhas altas próximas. Naquela época, as montanhas da Tessália racharam. E tudo o que estivesse fora do Istmo e do Peloponeso foi inundado. Deucalião foi levado pela arca pelo mar durante 9 dias e por um número igual de noites, e aportou no Monte Parnaso. Ali, quando as chuvas pararam, ele desembarcou e sacrificou a Zeus Fixius, Zeus da escapada. Zeus enviou Hermes para Deucalião e o fez escolher o que ele quisesse. Deucalião escolheu que houvesse pessoas. Então, pela direção que Zeus deu a ele, Deucalião pegou pedras e atirou-as sobre a sua cabeça, né, para trás. Aquelas pedras que Deucalião atirou se tornaram homens, e as pedras que a Pirra atirou se tornaram mulheres. Então, por causa disso, eles também são chamados de Laoi, pessoas, por causa da palavra Laes, que é pedra. Então, uma outra origem para os mortais, diferente da origem pelas mãos do Prometeu, que foi varrida, né? Os descendentes de Deucalião. Deucalião e seus filhos com Pirra são, primeiro, Heleno,
que alguns dizem que era filho de Zeus. Depois, Anfiction, que se tornou rei da Ática depois de Cronos. Então, a filha, Protogeneia, com quem, com Protogeneia, né, com quem Zeus teve Aélios. Não, Aétlios. Heleno, com a ninfa Orceis, teve Doros, Chutos e Aiolos, descendentes de Deucalião. As pessoas chamadas de gregos eram chamadas de helenos por causa dos helenos, por causa de Heleno, filho de Deucalião. E se dividiram entre si, né, os helenos dividiram entre si a terra entre seus filhos, né? Se multiplicaram e dividiram a terra. Chutos, né, filho de Deucalião, não, filho de Heleno, né, com Orcei, então é neto de Deucalião. Chutos chegou ao Peloponeso e com Creusa, com a filha de Creusa, não, minto. Chutos chegou ao Peloponeso e com Creusa mesmo, né, filha de Erecteu, ele foi pai de Acaio e Ion. Os Acaios e os Jônios, né, foram nomeados por causa deles. Então, esses povos, né, os Acaios ou Aqueus, são filhos de Chuto, que é descendente de Deucalião, e os Jônios também. Doros pegou a terra de fora do Peloponeso e chamou seus habitantes de Dórios, por causa dele. A origem de outro povo importante, dos Dórios. Doros também era filho de Heleno. Então, filhos de Heleno, Aqueus, Jônios, Dórios. Eólio também. Deixa eu ver então, o Heleno também é pai de Eólio, né, que deu origem aos Eólios, né? O Éolo, né, governou nos palácios em lugares na Tessália, e chamou esses lugares onde ele habitou de Eólios. Então todos os principais grupos gregos vieram de Heleno, né? Éolo, né? Éolo casou-se com a filha de com Enarete, filha de Deimaco, e teve 7 filhos: Creteus, Sísifo, Atamas, Salmoneu, Deion, Magnis e Perieres, e 5 filhas: Canace, Alcíone, Peisidice, Calice e Perimédia. Perimédia e Aquilos tiveram Hipodamas e Orestes. Peisidice e Mirmidon tiveram Antifos e Actor. Então, é bom reparar que o Sísifo era filho de Éolo.
que era filho de Heleno, né? Descendente de Deucalião. Descendente de Epimeteu. Epimeteu não, Prometeu, né? Todos remontam a Prometeu, né? Mas foram renascidos, recriados pelo Deucalião. Eusforo, o filho de Eusforo, Ceix, casou-se com Alcíone. Eles dois morreram por causa da arrogância deles. Porque ele chamou a esposa dele de Hera. E a Ceix chamou o Eusforo de Zeus. Zeus se transformou em pássaros. E ele transformou Alcíone num pássaro, Alcíone, e e o Ceix num objeto aqui que eu vou ter que ver qual o significado da palavra em inglês. Então, Gannet, né? Ceix foi transformado em Gannet, que é uma ave pesqueira. Deixa eu ver se tem um nome em português. O ganso, um tipo de ganso. E Alcíone também é uma ave pesqueira, né? Tem essa história da Alcíone, que é uma ave que chora à procura do esposo dela, né? Canace deu a Poseidon Hopleus, Nireus, Epopeus, Aloeus e Tríops. Aloeus casou-se com Ifimedeia, filha de Tríops. Ifimedeia se apaixonou. Então, Aloeus casou-se com Ifimedeia. Mas Ifimedeia se apaixonou por Poseidon. Ela ia constantemente ao mar, onde ela pegava as ondas com as mãos dela e colocava água no seu colo. Poseidon teve sexo com ela e eles tiveram 2 filhos, Otus e Efialtes, que foram chamados de Aloadai. Mas o pai dele não era o Aloeus, era o Poseidon. Os filhos de Poseidon com Efimedeia, né? Cresciam muito a cada ano, né? Quando eles tinham 9 anos, eles mediam 9 cúbitos de largura e também eram muito largos e muito altos, né? Quando chegaram aos 9 anos de idade. E decidiram lutar contra os deuses. Eles pegaram o Monte Ossa e colocaram em cima do Monte Olimpo. E pegaram o Monte Pelion e colocaram em cima do Ossa. Estão soterrando o Olimpo. Eles ameaçaram
ir ao céu usando essas montanhas, que eles transformariam e que também que eles transformariam o mar em terra, enchendo-o com as montanhas, e que eles também iriam transformar a terra em mar. Nossa, revoltados, né? Efialtes, que era um deles, né? Desses filhos de Poseidon com Efimenteia, Efialtes tentou cortejar Hera, e o irmão dele, Ótios, tentou cortejar Ártemis. Eles também aprisionaram Ares. Quando Hermes os encontrou, Ártemis matou os Aloadai, né, esses dois irmãos, na ilha de Naxos, usando um truque. Ela se fez parecer como um veado e pulou entre eles. No desejo deles de acertarem o animal, eles jogaram a lança um no outro. Calice e Aétlios tiveram como filho Endimion, que guiou os eólios da Tessália e encontrou Elis. Alguns dizem que ele teve por pai, que o Endymion teve por pai Zeus. Quando Selene caiu de amores por ele, por Endymion, por causa da sua beleza extraordinária, Zeus permitiu a ele escolher o que ele queria. Ele escolheu dormir por todo o tempo e permanecer imortal e jovem. Endymion e uma ninfa chamada Náiade, alguns dizem que foi Efianassa, tiveram Aitolos, que matou Apis, filho de Froneus, e foi então exilado na ilha dos Coretes. Apis? Não. Endymion, né? Não. O Aitolo, filho do Endymion, com a Náiade, que estava exilado na ilha dos Coretes, na terra dos Coretes, matou seus... Aitolo matou seus... quem lhe deu hospedagem, Doros, Laódocos e Polipoites, filhos de Ftia e Apolo, e chamou a terra de Aitólia. O nome é por causa do nome dele, Aitolo. Aitolo e Pronoi, né? Pronoi, filha de Forbus, tiveram Pleuron e Calidon. As cidades na Etólia foram chamadas de Etólia por causa dele. A origem da Etólia. Pleuron, né, filho de Aitolo, né? Pleuron casou-se com Xantipa, filha de Doros. Eles tiveram como filhos Agenor e 3 filhas, Stérope, Stratonice e Laofonte. Calidon e Aiolia, filha de Amitaon, tiveram Epicaste e Protogeneia. Protogeneia, né, com quem Ares teve Oxylus. Agenor, filho de Pleuron, casou-se com Epicaste, filha de Calidon,
e foi pai de Portão e Demonice, de quem Ares teve Euenos, Molos, Pilos e Téstios. Euenos foi pai de Marpessa, de quem Apolo desejou casar, com quem Apolo desejou casar. Mas Idas, filho de Afareus, raptou Marpessa. Depois de ganhar de Poseidon uma carruagem alada. Eueno foi pai de Marpessa. Mas Idas raptou a Marpessa. Buscando a filha dele, usando sua carruagem, Euenos chegou ao rio Licormas. Por não conseguir alcançar Idas, ele cortou as gargantas dos seus cavalos e atirou-se a si mesmo no rio. O rio foi chamado de Euenos, por causa de Euenos. Idas chegou a Messênia, onde Apolo o encontrou e tentou tirar dele a garota. Apolo que também queria se casar com Marpessa, né? Idas lutou com Apolo, para decidir quem se casaria com a garota. Zeus apartou a luta e fez com que a própria donzela escolhesse qual dos dois ela preferiria casar. Com qual dos dois ela preferiria casar. Ela temia que Apolo a abandonaria quando ela crescesse, quando ela envelhecesse. Então ela escolheu Idas como marido. Provavelmente o Apolo abandonaria sim, né? Téstios e Euritemis, filha de Cleoboia, tiveram filhas: Altaia, Lida e Hipermnestra. E filhos: Íficlos, Euípos, Plexippos e Eurípilos. Portão e Eurite, filha de Hipodamas, tiveram filhos: Oineus, Ágrios, Alcatos, Melas e Leucopeus, e uma filha, Estérope. Eles dizem que Estérope e Aquilus eram parentes das sereias. A linhagem essas linhagens trazem nomes que a gente não conhece. Provavelmente para cada um desses tem histórias, né? Mas aqui, quando não está traçando as linhagens, e ele fala de histórias de alguns personagens, né? Então acaba que a gente não fica sabendo de todos eles. Também é isso. Mas se a gente souber de um personagem, se a gente se deparar com algum nome, a gente pode procurar aqui de quem ele era descendente, né? Como havia muitos filhos, por isso que se organiza por linhagens, né? Esses são os descendentes de Deucalião. Tá bom? Ficamos por aqui.